Em reunião tensa com representantes de redes sociais no mês passado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que foi, aspas, sepultado o tempo da autorregulação no Brasil e que a liberdade de expressão como valor absoluto é uma, aspas, falcatrua. Peço para colocar, por favor, produção, colocar o vídeo do Flávio Dino. Esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem isso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá, e não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Pedi hoje, primeiramente, o comentário Paulo Martins. Olha, a fala do Flávio Dino, ela me deixa de estarrecer, mas, por outro lado, ela é boa, porque revela Flávio Dino por ele mesmo. Tá? Comunista, de comunista eu não espero nada diferente, o que eles pensam é exatamente isso aí, a diferença é que, às vezes, eles se travestem de outras coisas e não explicitam realmente aquilo que querem, porque sentem que isso pode causar algum prejuízo e vai aos poucos e enganam muita gente. O Flávio Dino, ele está numa condição onde ele se sente tão onipotente, tão à vontade, em condição tão favorável, que ele não faz mais questão de esconder nada. E é uma fala violenta, digna do comissário soviético. O cara que senta com as pessoas é o seguinte: você vai falar o que eu quero ou vocês vão enfrentar o regime. Traduzindo, a fala dele é essa. Note, não queremos passar por constrangimento de utilizar mecanismos coercitivos. Torná-los réus. Torná-los investigados. Ou seja, antes ele fala, no dicionário do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que eu comando, não existe isso. Não existe um dicionário do Ministério da Justiça e um da Polícia Federal. Existe um dicionário da língua portuguesa. Mas note que ele está usando o aparato do Estado, ele revela por isso mesmo, para criar regras próprias, normas próprias, onde ele vai utilizar desse aparato para intimidar, para impor o que ele quer impor, para exercer controle. E diz isso diante mesmo dos representantes das redes sociais. Veja, aquilo lá, este vídeo, não foi uma captação do Flávio Dino com um assessor ou com um amigo, uma conversinha. Não, ele estava dizendo, fazendo uma ameaça direta. Ou vocês vão colaborar, ou vão enfrentar o regime. Num país sério, ele estaria preso por uma agressão como essa, porque comete várias violações aí. Mas nós não estamos mais no regime constitucional de 88. A gente está hoje numa outra construção, é um outro regime, cujo limite institucional ou legal eu não sei qual é na cabeça das autoridades, dos empoderados, né? Do Alexandre, do pessoal do TSE, do pessoal do Supremo Tribunal Federal, é na cabeça do Flávio Dino. Ora, a sociedade brasileira não pode, evidentemente, simplesmente abaixar a cabeça. A gente tem que alertar, como nós estamos fazendo aqui, e despertar reações em quem tem condições de reagir. O primeiro ponto para isso é entender que nós não estamos mais em um Estado democrático de direito. Nós estamos num novo regime. Quem duvida de mim, quem ainda não entendeu, por favor, assistir novamente o vídeo do Flávio Dino. Andrei, vou chamar o Andrei aqui já.
Qual a sua análise, Andrei, sobre a fala do ministro? Anselmo, na verdade eu tenho que pensar um pouquinho no que eu vou falar para a gente não sofrer as consequências, Também né? tem isso. Além disso. Mas para fazer uma análise bem rasa, perto da análise mais profunda que fez o Paulo Martins, estamos nitidamente na presença de um ditador, né? Nós temos um ditador em cada poder, nós temos um ditador no judiciário. E agora nós temos também um ditador num outro poder? Só falta um ditador no poder legislativo, é isso que está faltando no Brasil? Como ele vem, porque não tem outro nome para isso a não ser coação. Você conhece outro nome, Paulo? Não, é exatamente isso. Coação. Para mim isso eu vejo uma tipificação criminal do que ele fez, tipificação penal do que ele fez. Mas é o ministro da Justiça, né? Como ele disse, ele manda, ele faz, ele pode, e se não obedecer, você vai se tornar réu. E aí? Então acabou, não tem mais, risca essa palavra do dicionário. É assim que funciona e é assim que vai ser daqui para frente. E eu não vejo isso com bons olhos, né? O problema é o que podemos fazer para coibir esse tipo de atitude. Como disse, temos um ditador no Poder Judiciário, agora temos outro ditador no Poder Executivo. Vamos esperar aparecer no Legislativo. E aí esperar eles brigarem entre eles para ver se ficam só. O Legislativo não vai aparecer porque o Legislativo já não tem poder nenhum. O Legislativo foi hoje tirado. É um teatro. É um teatro. Nós temos hoje, desculpa a Imagina. interrupção, nós temos hoje o desenho de um regime e ele é único, porque ele tem uma construção do Poder Executivo somada à Suprema Corte com a adesão da imprensa tradicional. Os regimes repressivos que a gente conheceu por aí, em termos midiáticos, eles sempre destruíam a mídia que existia e criavam uma mídia própria. Esse que está no Brasil, não. A mídia tradicional, e isso é muito grave, porque você tem aí uma mídia onde as pessoas têm o hábito de consumo dela. As casas mais humildes do Brasil, o cômodo principal é a sala de televisão. As pessoas estão consumindo a Rede Globo, estão consumindo a SBT, a Record, agora com o Gato Net elas consomem a Globo News, consomem. Então os rostos conhecidos estão todos lá. E essas pessoas estão levando essas mensagens e legitimando esse regime autoritário. É muito mais eficiente do que se o PT tivesse criado uma TV própria, como ele tentou criar, e era a TV Traço, a Lula News, que ninguém assistia e dava bola nenhuma para ela. Então, a escalada, o nível de repressão, com essa combinação, ele pode ser, olha, brutal. A gente costuma falar em regimes brutais citando só o número de mortos. Há outras violências. Você pode deixar uma pessoa viva e tirar todas as condições dela de ter uma vida digna. Todas. E ela está viva. O número de mortes vai ser 0. Mas o cara não pode se expressar, não pode se divertir, não pode inovar. Morte física, né? Não pode fazer nada. Exatamente. Ela tem mortes... Você gera um zumbi. Né? O sujeito anda e tal, mas os sinais vitais, o fogo da vida já não vai mais estar lá. Podemos estar diante disso. Paulo Figueiredo, agora eu passo para ti comentário sobre essa pauta. O que o Paulo Eduardo Martins falou é a coisa mais importante que existe para alguém entender hoje no Brasil. Mais importante. Se você não entende nada de política, se você não está entendendo o que está acontecendo, etc., entenda o que o Paulo Eduardo Martins está falando. Veja, eu passei anos, Paulo estava ao meu lado já, nós fizemos oposição ferrenha ao PT. Nós, no governo da Dilma, no governo do Lula, nós, nas posições que tivemos, fizemos oposição o tempo inteiro. Em nenhum momento, nenhum de nós temeu ser preso, temeu ter suas redes sociais derrubadas. Nenhum de nós. Isso que nós estamos vivendo, por quê? Porque aquilo era o governo do PT. Hoje, nós não estamos mais vivendo governo de PT. Nós estamos vivendo um regime, um novo regime político. Não há mais checks and balances, freios e contrapesos, república, independência, poderes harmônicos e independentes, Constituição, nada disso. Nós estamos vivendo um regime que só vivemos na era Vargas.
Só vivemos na era Vargas. De censura, da ditadura militar. Nada comparado ao que nós estamos vivendo hoje em dia. Nada comparado ao que a gente está vivendo hoje em dia. Eu tenho enormes críticas a várias coisas que os militares fizeram, etc, etc. Ameaça, existia uma ameaça grande naquele momento, etc. Eu tenho muito orgulho do meu avô ter feito a abertura no Brasil. Hoje, o que nós estamos vivendo é infinitamente superior a qualquer coisa que houve naquele momento. Veja, vocês entendem o vídeo que vocês acabaram de assistir? Esse cara é ministro da Justiça. Tá? Ele é um dos caras. As forças policiais brasileiras estão, de certa forma, certamente a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, etc., mas, de certa forma, todas as forças policiais brasileiras respondem a ele. Ministério da Justiça. Claro, os seus estados, as forças policiais, mas, lato sensu, todas respondem ao ministro da Justiça. Esse é o homem que comanda as forças policiais brasileiras. E ele senta numa mesa, eu juro pra vocês, eu acho que as pessoas às vezes têm falta de noção de senso estético. Porque ele construiu uma reunião de filme de máfia. Quem não sentou e assistiu um filme a esse vídeo e ouviu o Flávio Dino fazendo uma oferta que ele não pode recusar, veja, é muito distópico. É muito distópico. É um mafioso à frente do Ministério da Justiça, achando que pode pra caramba. Claro, porque ele é a arrogância dos homens, que acham que eles realmente têm algum poder nesse mundo. Não tem. Quem tem poder nesse mundo é Deus. Esse balofo infarta em 2 minutos e descobre que não vale nada. É uma arrogância. É uma arrogância. Lembra filme de mafioso, lembra A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, uma das grandes obras literárias distópicas. Quem não leu tem que ler. Onde os empresários estão ali de cabeça baixa. Veja, os homens que comandam empresas bilionárias, utilizadas por todos os brasileiros, todos, 100% dos brasileiros usam alguma dessas empresas. E eles estão ali de cabeça baixa, quietinho, ouvindo. E eu tomei o cuidado de pedir uma inteligência artificial, porque o Andrei falou, é coação. Eu falei assim, eu pedi uma inteligência artificial para ler o vídeo e selecionar frases, assim, quais falas podem ser interpretadas como coação. Aí tá aqui, o OpenAI disse, se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar esse termo de uso e rápido. Não vamos deixar que uma epidemia de assassinato em escola ocorra por causa dos termos de uso. Epidemia de assassinato em escola. O que esse cara tá falando? Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis, nós consideramos que nós quem? Quem que é esse cara? Nós consideramos como compatíveis e ajustados, nós vamos tomar providências que a lei determina. Que lei? O Marco Civil da Internet é claro em dizer que o conteúdo não pode ser removido, exceto conteúdo pontual e se estiver flagrantemente respeitando a lei. Não tem lei de fake news no Brasil, não tem lei de desinformação no Brasil. Tanto não tem que os senhores estão fazendo um puta de um lobby no Congresso para passar um PL que criminalize. Se o PL não passou, a lei não existe. Quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente, está se expondo que nós adotemos providências. Nós não queremos que os senhores passem a condições de investigados da Polícia Federal ou réus, porque senão nós vamos ficar constrangidos. Não é porque senão é uma violação dos seus direitos, não. É constrangedor para mim ter que te massacrar. Vocês entendem? Isso não tem novidade nisso. Eu estava ontem lendo sobre a vida do Robert Mugabe, o ditador do Zimbábue. Foi ditador do Zimbábue de 87 a 2017. E eu estava lendo um trecho onde esse ditador do Zimbábue, Brasil agora se compara ao Zimbábue, o ditador do Zimbábue começou a caçar as estações de rádios de ondas curtas porque dizia, sabe o quê? Que elas propagavam desinformação e discurso de ódio. Esses caras não são nem originais no que eles estão dizendo, são ditadores de 5ª categoria. De 5ª categoria.
Eu falei que a gente ia chegar no Brasil no momento onde nós teríamos julgamento sumário, né? Que é coisa de... Ditaduras têm julgamentos sumários. Alguém assistiu o julgamento do Dallagnol? Os julgamentos sumários que eu previ chegaram. Estão aí, estão na tua cara. O Brasil copia o Zimbábue, o Brasil copia as leis da internet da China. A China fez isso. A China faz exatamente isso. Fez isso com o Facebook, fez isso com o Google. E o Mark Zuckerberg ficava lá, ajoelhando, se prostrando para o Xi Jinping para tentar ver se o Facebook podia entrar na China. Esses caras de Google... Twitter eu ainda dou um desconto que mudou de dono. Mas os donos antigos, Twitter, Google, Facebook, Meta, esses caras todos, façam L, desgraçados. Vocês elegeram esse cara. Vocês manipularam, vocês fizeram termo de uso com termo de ajuste de conduta com TSE, vocês manipularam as redes de vocês para esconderem o nosso conteúdo, para shadowban o nosso conteúdo, e não vem negar não, porque já tá tudo nos Twitter Files. E vem aí os Twitter Files do Brasil. Eu sei com quem estão, eu sei quem está tratando deles. Não vem dizer que vocês não escondiam nossos conteúdos, não, porque nós sabemos que escondiam. Google, YouTube, vocês todos. Nós sabemos tudo. E vocês elegeram Lula. Vocês fizeram conluio, como fazem no mundo inteiro, com essas agências de checagem de fato, que são dominadas por meia dúzia de bilionários, que verificam os fatos e repetem as narrativas da esquerda. Os próprios americanos dizem para o governo brasileiro: nossa, mas nós ajudamos tanto vocês nas eleições e agora vocês estão virando as costas para a gente? Vocês das Big Techs de cabecinha baixa, vocês são culpados disso. Façam o L. Façam o L. Vocês construíram as cordas com as quais vocês vão ser enforcados. Como trouxas, como incompetentes que não conhecem história. Ninguém leu nada de Lenin, ninguém leu nada de Stalin, ninguém sabe do que está falando. Vocês são responsáveis, corresponsáveis pela situação nas quais nós nos encontramos. Vocês querem saber qual é a situação atual? Eu acabo de receber 127 ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal para remoção de vídeos meus no Brasil. 127 ordens judiciais. Quem lida com isso? Tá aqui na minha caixa de e-mail do YouTube. Andrei, você acha que não sabe se a gente tem um ditador no Poder Executivo, outro no Judiciário? É a mesma coisa. Ah, Paulo, vamos bater mais no PT e vamos bater menos no STF. Não existe isso. São a mesma coisa. Estão agindo neste momento. Claro que pode haver disputa depois, mas estão agindo em conluio. Não há checks and balances, não há separação de poderes. Não há. Há separação de interesses. E essa separação de interesses pode levar a uma queda do regime, sem dúvida nenhuma. Não há separação de poderes. Assim como não há separação de poderes na China comunista. Vocês estão brincando? Eu abro uma caixa de pergunta no meu Instagram. Eu fiz um Twitter novo, um Instagram novo, um YouTube novo. Claro que será removido em algum momento. Aí as pessoas, poxa, Paulo, será que dá pra fazer isso? Será que dá pra fazer? Vocês não entenderam a situação que vocês estão? Vocês não entenderam? A gente fala aqui, o Alan dos Santos sendo negociado com um espião russo. Vocês estão vivendo um regime autoritário, um regime autocrático. Vocês querem saber o que é pra fazer? Não tem desculpa mais para um brasileiro hoje em dia não ter VPN. Ah, Andrei, não vamos falar isso, porque senão vão tirar o Braddock. Claro que vão tirar o Braddock. Vão tirar o Braddock, vão tirar o Oeste, a Jovem Pan, o Alexandre de Moraes já tá ameaçando de novo, que achou que demitindo a gente ia conseguir se livrar do problema. Não se livrou, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. Vai ser todo mundo calado, pô. Vai ser todo mundo calado. Se vocês não... Assinem Rumble, assinem Locals. Claro, todos os influenciadores brasileiros tinham que ter canal no Rumble. Que já o CEO me disse. Eu não reconheço, Alexandre de Moraes, eu não estou no Brasil. Eu não reconheço essas ordens. Essas ordens têm que vir pelos... O Brasil e os Estados Unidos têm acordos internacionais. Venha pelos canais adequados, nós vamos responder numa corte americana, que é o país que nós estamos. E o que ele vai fazer? Vai derrubar o Rumble. Como a China derruba as... Se você não tem VPN, você está na intranet do Xandão. Entenda isso.
Ah, mas eu não sei usar VPN. Se vira. Se vira. Pede pro teu sobrinho, pro teu tio, pro teu amigo, pro teu filho, para quem quer que seja. Nós hoje estamos dentro de uma autocracia.